Terceira epístola de João, diz assim a palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta em pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade deste dia, no meio da semana, depois de um dia de trabalho, podermos compartilhar, meditar na Tua palavra, receber a instrução do Senhor, porque precisamos, meu Deus, do alimento que sustenta, o alimento que sustenta o nosso espírito e alma, porque vivemos dias ruins, dias difíceis, e precisamos da Tua direção. É por isso que estamos aqui nessa noite. Não estamos buscando autoajuda de homens, nem filosofias, mas a Tua direção, a Tua boa palavra, e que ela venha ao encontro do nosso coração, trazendo conforto, trazendo ensino, direção, e que possamos crescer nela, Pai. É a minha oração, já me colocando nas Tuas mãos, rogando por misericórdia, graça, a unção do Espírito Santo, para que eu seja o Teu mensageiro nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, a terceira carta de João, ela trata de um tema que eu considero importante, vira e mexe. Particularmente, eu preciso desse tema, eu preciso trazer à tona esse tema, e acredito que para toda a igreja ele também é necessário. Você viu aqui que João escreve e fala sobre diversas coisas, mas há um ponto-chave aqui nessa carta, que é o tema que gostaria de abordar e meditar com os irmãos, a respeito da nossa mente, da nossa alma. João escreve essa carta, é uma carta pessoal a um irmão, a alguém chamado Gaio, a quem ele, João, se denominando presbítero, confessa que o ama, na verdade, escreve a ele, a uma pessoa comum. Gaio era um membro como eu e como você. Gaio não era alguém com superpoderes, alguém extraordinário, alguém fora do comum.
era uma pessoa normal de uma igreja local. E nós também, muitos de nós somos e nos enquadramos nesse mesmo perfil, não somente aqui no bairro de São Cristóvão, mas pelo Brasil e mundo afora. Há, creio eu, que ainda alguns, não vou dizer muitos, porque nós sabemos que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Deus preserva e mantém um remanescente, que não é a maioria. Então, não vou arriscar dizer que são muitos Gaios, mas ainda há alguns, não é? Alguns irmãos que procedem assim. E você viu que João cita algumas características dele, não muitas. Fala da sua prosperidade, faz votos, deseja a prosperidade. Gaio provavelmente era alguém próspero financeiramente, alguém saudável. João também menciona isso. Faço votos da tua saúde. Porém, o tema, o ponto que ele ressalta, que me chama a atenção e é o assunto que eu sinto necessidade em abordar e em trazer à tona, vira e mexe, é a alma próspera. E no grego, esse alma próspera é o psique. Está atrelado à mente, à nossa mente, a minha, a sua. E eu e você, irmãos, precisamos de uma mente sã. E não somente de uma mente sã, mas uma mente que prospere, que melhore. Esse é o desejo de João a ele. Próspera seja a tua alma. Ela já é boa, você já tem uma mente equilibrada, mas o meu desejo, o meu voto, escreve João, é que ela continue a melhorar, continue a prosperar. E como eu disse, nós precisamos de uma mente que melhore a cada dia. Eu, particularmente, não somente na minha função, não é? Já há 9 anos como pastor, mas como pai de família, como profissional, como cidadão, as coisas vêm ao nosso redor e se não tivermos essa busca por uma mente sã, uma mente equilibrada e uma mente que prossiga melhorando, nós vamos acabar naufragando. Nós vamos nos juntar à grande multidão que compõe o mundo, e principalmente o Brasil, de pessoas com problemas na mente, problemas na alma, feridas na alma. Se você ainda não ouviu essa informação, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso, dados da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. Nós vendemos remédios controlados como ninguém. Batemos recordes. Também nós temos mais de 9% da nossa população sofrendo de ansiedade e 1 em cada 4 pessoas, ou seja, 25% da nossa população terá um transtorno mental ao longo da vida. Veja a importância do tema. Por isso que eu, como cidadão, como pai de família, como cristão, esse é um tema que é de grande importância para mim e eu preciso revisitar esse assunto, vira e mexe, porque todos nós estamos sujeitos aos solavancos, todos nós estamos sujeitos aos problemas, e se não tivermos essa mente equilibrada, se não tivermos essa prosperidade na alma, muitos buscam prosperidade, irmãos, mais financeira, muitos buscam saúde, né? Estão por aí os profissionais, né, também
vendendo uma infinidade de produtos, a indústria tentando, não é, ampliar o leque de opções para você prolongar a sua vida, para você reduzir as suas doenças. Mas se nós não tivermos essa preocupação, de nada vai adiantar. E essa depressão que tanto se fala, ela hoje está em quarto lugar nos males, ou seja, ela está posicionada na quarta posição no que tange aos males causados pelas doenças de toda a sua vida. Quarto lugar, a depressão é a causa dos males, das consequências de todas as doenças ao longo da sua vida. Então, queridos, é um assunto que para mim e para você tem importância. Sabe por quê? É nesse lugar, na mente, é na nossa alma que Satanás escolheu para agir. Por isso, o cristão, ele precisa, por isso, Gaio é uma referência. Gaio, ele é alguém pouquíssimo mencionado na Bíblia, mas ele deveria ser um dos exemplos mais buscados. Veja como ele é tão ignorado até pelos cristãos, que muitos desses aqui que eu falei na estatística estão nas igrejas. Muitos pastores estão sofrendo de depressão, estão cometendo suicídio, estão sofrendo de ansiedade, estão com a sua mente perturbada, preocupada, agitada. Então é o lugar onde ele escolheu para trabalhar. Por isso, nós precisamos conhecer, ouvir, ler a respeito desse homem, procurar meditar a respeito desse tema, para que a gente tenha uma mente que melhore, uma mente que seja próspera. Tem que ser alvo meu e seu, como diz o ditado, né? Uma mente sã num corpo são. Não adianta você ter um e o outro não. Você tem que ter os dois. Por isso a importância dessa carta, por isso a importância desse pequeno detalhe, dessa pequena característica de João ao amado Gaio, que eu quero abordar com os irmãos. E o primeiro ponto é dizer que se nós temos uma alma próspera, uma mente que melhora, que progride, Satanás não penetra. Esse é um dos motivos, porque a nossa alma, irmãos, ficará tanto mais sujeita ao pecado, à ação de Satanás, quanto mais a carne dominar. Nós sabemos, você já ouviu, que nós somos um ser, né? Nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Nós somos um ser, vamos dizer assim, de 3 partes. E nós sabemos, são opostos entre si. Então, dos 3, 2 estão nas extremidades. Abre lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, uma milita contra a outra, são opostas, e aí nesse meio é onde Satanás resolveu agir. É a sua mente, a sua alma, onde estão as suas preocupações, a sua personalidade, né, o seu caráter, as suas características pessoais, tudo está aí nesse meio que é a nossa alma. Então, se nós dermos mais lugar à carne, se nós a fortalecermos mais, ela vai dominar, ela vai sobrepujar o espírito,
e ela vai dominar a sua mente. Esse é o objetivo de Satanás. Ele tanto almeja a prática do pecado para que a carne seja fortalecida e se sobreponha ao espírito. E aí ela pode dominar a nossa mente, a nossa alma. Veja o que a Bíblia também diz na carta aos Efésios, um pouquinho depois, lá no capítulo 3, no versículo 16, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, Paulo escreve aos Efésios, recomendando que haja um fortalecimento mediante o poder do Espírito no homem interior. No Espírito, mas no homem interior, na sua alma. Então é necessário que a gente procure ter uma mente sã, uma mente que continue progredindo, melhorando, não é, para que ele não tenha a ação e não venha a dominar sobre a nossa alma. E Satanás, sempre agiu nas mentes, na maior parte das vezes sugerindo, e é o que nós vemos lá na Bíblia. Vamos abrir Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Os irmãos conhecem a passagem em que talvez, né, seja o primeiro caso em que ele procura sugerir a uma mente para que possa a influenciar. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5, veja só o que diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui, Satanás, assumindo a forma da serpente, sugere a Eva. Não foi bem assim que ele disse, e eu não sei se você já passou por isso, mas a sugestão, ela é tão poderosa que ela faz parte da sua vida e você muitas vezes não percebe. Se eu falar aqui, mencionar para você 2, 3 exemplos, você já vai identificar e talvez até você se defenda nas outras vezes. Você sabia que é sugerido, principalmente na área de vendas? Quem trabalha com vendas sabe muito bem disso. Existem técnicas em que você consegue sugerir para as pessoas, às vezes por pequenas atitudes, pequenas ações. Um exemplo rápido: já reparou que em alguns shoppings, quando você vai descer, sair de um lance de escada para o outro, você tem que dar a volta? Eles estão sugerindo a você: olha as vitrines, veja aqui a faixa de promoção, de liquidação, dê uma passada a mais, aproveite. É uma sugestão. Você já entrou num site de pesquisa de hospedagem e aí você olha lá aquele quarto e aí às vezes está assim: você está com sorte? Este quarto normalmente está ocupado? Ou então eles dizem assim: nós só temos 2, só sobraram 2 quartos. Você às vezes vai numa loja, olha um produto e o vendedor diz para você assim: olha, é o último do estoque. Eu não quero lhe apressar, mas é o último do estoque. Isso é chamado, não é a teoria da escassez. É tentar instigar nas pessoas a necessidade de tomar uma atitude, de receber aquela sugestão
sugerindo que há uma escassez. As ofertas, muitas vezes você já comprou produtos que você nem precisava, mas você só comprou porque viu a propaganda, e a propaganda é uma sugestão. Eu não estou dizendo que vendas, tá, irmãos? Nem propaganda, nem marketing, nada disso seja coisa do diabo, não é isso. Eu só estou dizendo que Satanás usa também essas ferramentas, só que o objetivo dele é te derrubar. Então ele usa a técnica da sugestão, como ele fez com Eva. Não é assim que Deus fez, assim, assado, não foi isso que ele disse. E ela disse, não foi assim que ele falou. Mas ele tenta, né, reverter aquilo ali, promovendo uma sugestão, trazendo, né, um desejo carnal a Eva, e ela cai na tentação. E quantas vezes eu e você também já caímos nessa tentação, muitas vezes inconscientemente. Então, queridos, eles sempre agiam nas mentes. Se você for olhar a passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 4, em que ele tenta o Senhor no deserto, ele usa as mesmas ferramentas. Ele usa as táticas de sugestão. Você não está com fome? Diga a estas pedras que se transformem em pães. Ele está sugerindo, ele está despertando ou tentando despertar em Jesus um desejo e aí sucumbir, né, ao seu intento. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque é nesse lugar, de uma maneira muito astuta, que Satanás decidiu agir. É o lugar que ele escolheu para trabalhar. E diz o ditado popular que a mente vazia é o quê? Oficina do diabo. É o escritório do capeta. Você quer alugar a sua mente? Tem gente que está com um imóvel, né? Eu trabalho no centro da cidade, você anda lá, é um deserto, é uma fartura de placas de alugo e venda para tudo quanto é lado. Ora, você está assim também? Será que você está com a sua mente com a placa de alugo para qualquer demônio entrar ali? Não, eu quero alugar isso aí, eu vou trabalhar aqui agora. É nessa oficina, é nesse imóvel vazio que eu vou trabalhar. Queridos, nós não estamos para isso. Se estamos assim é porque o outro, o espírito, não está ali. Ele não está naquele lugar onde deveria estar ocupando. Deveria, como nós ouvimos aqui, sendo fortalecidos pelo poder do Espírito Santo no nosso homem interior. Então nós não queremos que ele trabalhe como o nosso locatário, não é? Nós não queremos que ele seja o nosso inquilino. Nós não queremos que ele estabeleça ali um lugar, a sua oficina, e fique ali maquinando, nos movimentando, tramando contra nós. Então, se a alma, queridos, não for governada pelo Espírito, é lá onde ele vai se estabelecer. Ainda que você não queira assinar o contrato, ainda que você não queira esse inquilino, é ali que ele vai entrar. E uma vez dentro, irmãos, o estrago é grande. Quando ele sai, o espírito tem que arrumar novamente a casa. Ele tem que, recolocar no lugar, ele tem que reparar os danos. E quantos são os irmãos que chegam à igreja, chegam ao caminho do Senhor Jesus com as mentes em frangalhos, com as mentes já, por muito destruídas, abaladas, deterioradas, e há um trabalho de reconstrução paulatino, diário, que precisa ser refeito. E quando não acontece o pior, o espírito, depois de arrumar a casa, sai. Tem gente que dá lugar de novo ao antigo inquilino, e ele entra e ainda faz um estrago pior do que o anterior. Então veja como esse tema é extremamente importante para nós
É lá, nesse terreno, nessa oficina, que nós somos tentados pelo inimigo. Vai lá na primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É nesse lugar que Satanás escolheu fazer guerra contra você. Como? Usando o pecado, usando a sugestão, dominando sobre o espírito e promovendo um terror sobre a sua vida, onde você, se não mudar, vai ter problemas não somente físicos, como eu mencionei, como problemas também sociais, problemas familiares, problemas de todo tipo. Se isso não for mudado, nós teremos problemas graves. E o que é preciso, irmãos? É preciso se contrapor a essa ação de Satanás. Você precisa blindar a sua mente do ataque do adversário. Você precisa se contrapor contra essa ação do inimigo. Também aí na carta de Tiago, um pouquinho antes, Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então há, da nossa parte, a necessidade de se contrapor, de oferecer oposição a ele. Como? Me sujeitando a Deus. Se eu me coloco nas mãos de Deus, se eu estou sujeito ao Espírito, se eu sou dominado pelo Espírito, ele irá bater em retirada. É o que diz a palavra de Deus, ele fugirá de vós. Não vou dizer que ele vai desistir, mas ele vai se afastar. Ele vai deixar você em paz, e isso é uma guerra contínua. Isso é um movimento contínuo. A vigilância tem que ser até o fim da nossa vida. Porque se nós bobearmos, ele vai querer promover o estrago. O segundo ponto é que uma alma próspera, uma mente que melhora, que progride, ela pode ser usada por Deus. Isso sim é um dos pontos que João aborda, explora bastante sobre o Gaio, é que ele era alguém usado por Deus, assim como outros. Você talvez seja, como eu disse, um dos poucos Gaios que é usado por Deus, mas há outros. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que foram usadas por Deus, que se colocaram à disposição, né, e também experimentaram essa melhora contínua na sua mente, porque Deus não divide a nossa alma com ninguém. Deus não divide nada nosso com ninguém. Ou é dele, ou nós somos totalmente dele, ou nós somos do inimigo. Deus não divide uma parte, não é? Ele não entra como um sublocatário do inimigo na sua mente. Não. Ou ele sai e Deus entra, ou o inimigo permanece ali. Voltando lá na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2 agora, no versículo 9, 1 de Pedro 2,9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é propriedade conjunta, não é compartilhado, é propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus não divide, não quer metade, uma parte, 10%, Ele quer a nossa mente
totalmente nas mãos dele. Alguns exemplos que eu cito na Bíblia, Marcos, ele sofreu uma transformação na sua mente e ele foi reconhecido como útil pelo apóstolo Paulo. Os irmãos conhecem a história, o motivo de desavença, né, entre Paulo e Silas, até que eles se separam, e aí, mais tarde, esse mesmo Marcos, que é quem escreve o Evangelho, ele depois, já maduro, né, com a mente transformada, ele é reconhecido pelo apóstolo Paulo como útil. Veja aí na segunda carta do apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, no verso 11, ele diz: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Porque Marcos sofreu essa transformação. A mente de Marcos pode, em algum momento, ter sido abalada com problemas, né? Com promoção de desavenças, mas ele permitiu que a sua mente melhorasse. Houve ali uma ação do Espírito sobre ela e essa mente melhorou, cresceu, prosperou a ponto de ser usado por Deus e reconhecido posteriormente por Paulo. Me traz, porque ele é útil para o ministério. O próprio apóstolo Paulo foi alguém tremendamente usado por Deus, porque teve também a sua mente transformada, uma mente que prosperou de uma maneira incrível. Vai lá na carta que ele escreveu aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 4 a 8, veja só o que ele diz a respeito do seu passado. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso é uma mudança tremenda na mente. Ele relata aqui uma mudança enorme, não é? A sua criação, as suas convicções, o seu trabalho, o seu zelo. A transformação fez com que ele considerasse tudo isso o lixo. Isso é lixo diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, irmãos, pessoas assim que se permitem que a mente transforme, melhore, seja próspera, como era Gaio, esses são usados por Deus. Deus não usa alma bagunçada. Deus não usa nada bagunçado. Se há desordem, Deus não está ali. As coisas de Deus são de ordem, organizadas. Onde há organização, Deus está. Onde há bagunça, Deus não está. Então, quem tem a mente dominada pela carne, por Satanás, tem a sua mente completamente bagunçada. E eu fico assim imaginando quantos e quantos ministros, entre aspas, por aí existem, mundo afora, que estão com as suas mentes completamente bagunçadas, talvez não ainda visíveis, né, à igreja, à membresia, mas vira e mexe a gente vê que um foi revelado, que um caiu, que um fez isso, que um apareceu, veio à tona, porque eles estão com as suas almas bagunçadas, as suas mentes completamente dominadas por Satanás. E esses, Deus não participa. Em determinado momento, queridos, isso vai ruir. Então,
Quem tem a alma próspera é quem pode ser usado por Deus. É esse quem Deus usa. E aí a gente agora, avançando no tema, pode meditar quais são os frutos, os sinais de uma alma próspera, de uma mente que melhora, não é? Uma alma próspera, como nós vimos lá na terceira carta de João, é uma alma que anda na verdade. Vai lá na terceira carta de João de novo. Terceira carta de João, lá no versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Aqui João já começa a dar, né, as evidências de que Gaio era alguém usado por Deus, de alguém que tinha uma mente próspera, sã, nas mãos do Espírito, e mostrando as suas qualidades, as suas características. Olha, eu reconheço, eu me alegro, porque pelo testemunho de irmãos, eu sei que tu andas na verdade. Quem tem uma alma próspera, anda na verdade. E nem todos querem andar nos caminhos de Deus. Muitos querem a alma próspera, as finanças prósperas, saúde boa, mas não quero andar na verdade. Isso é incompatível. É o que a Bíblia está dizendo. Tu andas na verdade. Se tu andas na verdade, é próspera a tua saúde, é próspera a tua alma, porque você é alguém que deseja andar nos caminhos de Deus. Então, é uma evidência de uma mente sã, de uma mente que continua numa melhora. Uma alma próspera, ela também dá testemunho da verdade. Veja aí no versículo 5 e 6, mais características de Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ele é quem dá testemunho do amor, testemunho da verdade, e ele testemunha o amor de Deus. Queridos, isso também é uma evidência de uma mente que está nas mãos do Senhor. No versículo 11, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. A ausência do testemunho fora da igreja é sinal de uma alma decadente, é sinal de uma alma que está nas mãos do inimigo e que não vai melhorar, só vai daí para pior, como é o caso mencionado aqui por João de Diótrefes, que o significado é nutrido por Júpiter. Diótrefes não era alguém nutrido pelo Espírito Santo, não era alguém alimentado por Deus, era alguém que dava um mau testemunho, não é? Como aqui está relatado na Bíblia. Então, se você quer ter uma alma próspera, atente para os sinais, irmãos. Atente, tome cuidado com as tentativas do inimigo, cuidado com as sugestões, cuidado com os dias maus. Uma alma próspera agrada a Deus, como é o caso de Demétrio. Aqui no versículo 12, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, o fruto, a evidência de uma alma próspera é também o testemunho. E nós só prosperamos quando conhecemos a palavra de Deus. É uma ilusão você querer essa prosperidade, querer essa melhora na sua mente, na sua alma, se você se recusa a conhecer a palavra de Deus.
Se você não deseja essa intimidade, esse conhecimento, você não irá conseguir essa melhora contínua. Vai lá na carta aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, logo no primeiro capítulo, dos versículos 9 e 10. Epístola aos Colossenses, capítulo 1, 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora o 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescimento no pleno conhecimento de Deus. Ora, eu quero viver de modo digno, eu quero ser do seu agrado, mas e o versículo 9? Paulo diz, olha, é necessário que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sua sabedoria, do entendimento espiritual. Então, se não houver esse desejo, essa busca na palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, não há prosperidade na alma. Não vai acontecer, irmãos, não adianta, é uma busca sem sentido, inútil. Uma alma próspera tem a sua mente renovada. Vai lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, onde o próprio apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos ter essa nossa mente renovada, não deixando que ela tome a forma desse mundo. Essa é a oposição entre o espírito e a carne. Um quer que a sua mente tome a forma do mundo, o outro quer que a sua mente seja renovada e que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para a gente concluir, o que fazer então para ter uma alma próspera? Vimos aqui, não é, exemplos na terceira carta de João. Eu poderia incluir alguns. Primeiro, cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde mental. Tenha hobbies, irmãos. Tenha, distração. Procure ocupar a sua mente também com coisas que você gosta de fazer. Seja lá o que for. Andar de moto, não sei. Fusca. Aí. Tenha hobbies. Cultive a sua mente. Faça com que ela tenha esses momentos de prazer, lícitos, é claro, mas que tenha momentos de relaxamento, de prazer. Use as armas espirituais. Os irmãos conhecem as armas lá em Efésios capítulo 6. Estão ali elencadas as armas, a vestimenta do soldado, e uma delas é o capacete da salvação. É ele quem protege as nossas mentes dos ataques do inimigo. Mas eu costumo dizer, irmão, já disse outras vezes, não adianta você ter só o capacete. Ninguém vai à guerra só com o capacete, ou vai? Você já viu algum filme da Segunda Guerra, do cara desembarcando na Normandia só com o capacete? Você já viu alguém andando só com a arma? Ou só com o escudo? Irmão, quem anda só com o escudo é o Capitão América, e sinto te dizer, ele não existe. Então você tem que usar toda a vestimenta, toda do soldado, todos os que estão ali em Efésios capítulo 6, mas atentando para o capacete da salvação, voltando ao nosso tema da nossa mente. O capacete da salvação, então use as armas espirituais, pense nas coisas de Deus. Para a gente concluir, Filipenses, capítulo 4, do versículo
8. Filipenses 4, 8. Diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu preciso pensar nas coisas de Deus, coisas que são virtuosas, coisas que são lá do alto. Paulo também escreve aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 e 2, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pense nas coisas de Deus, medite nas coisas celestiais, espirituais. É importante a gente ter uma certa medida de preocupação no nosso mundo terreno? Claro que sim. Não vamos andar por aí como alienados, não é? Ignorando o que está à nossa volta. Claro que eu tenho que me preocupar com as coisas terrenas, mas eu não posso deixar que elas me dominem, porque se eu permitir que elas dominem sobre a ação do Espírito, eu me esqueço das coisas lá do alto. E aí, tudo que nós falamos não acontece. Se eu permitir que as terrenas dominem, nada do que dissemos aqui vai acontecer. Então, viva uma vida de santificação. Viva uma vida entregue nas mãos de Deus, porque, como eu disse no início, o que João diz a Gaio, alma próspera, uma alma que melhora, que progride a nossa vida, ela é de um aperfeiçoamento contínuo. Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. A sua mente tem que ser também assim, brilhando mais e mais, melhorando a cada dia crescendo, a cada dia prosperando, a cada dia sendo mais usado por Deus, sendo mais útil, sendo melhor. Então a santificação e a entrega são o desejo de Deus para a sua vida e para a minha. Entrega total da sua mente, do seu coração. E, para a gente terminar, guarde a palavra de Deus. Mantenha ela no seu coração. Não deixe que a palavra de Deus seja tomada de você. Esse é o último conselho que eu queria que você abrisse comigo. Um versículo que nós conhecemos muito bem, Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras. Com que finalidade? Para não pecar contra ti. Guarde as palavras de Deus, mas guarde-as no teu coração, para que Satanás não tenha legalidade sobre a sua mente, para que ele não domine e não comece a destruição na sua vida, para que você não ande por aí em frangalhos, destruído, abalado, engrossando as fileiras e as estatísticas do país mais ansioso do mundo, onde diversos problemas da alma estão aí dominando uma boa parte da nossa população e inclusive muitos dentre nós. Então não permita que Satanás faça da sua mente o seu escritório. Não deixe, faça uma oposição contra ele, submeta-se ao Espírito, proteja a sua mente dos ataques do inimigo e seja próspero. Melhore a cada dia, queira isso para a sua vida. Diga: Senhor, eu quero que a minha alma, que a minha mente seja próspera. Eu quero uma cabeça boa, melhor a cada dia, mais disponível nas tuas mãos. Não quero ficar suscetível às dificuldades, aos ataques, às sugestões mundanas. Quero uma transformação na minha mente. Peça isso a Deus, medite sobre isso e que você seja feliz e próspero também. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Pai, obrigado, meu Deus, pelas tuas palavras. Um assunto, meu Deus, que todos nós deveríamos dar importância, porque a nossa mente, Deus, é algo indivisível do nosso ser. Não dá, meu Pai, para virmos à igreja, deixarmos a mente em casa. Não dá para irmos trabalhar somente com o Espírito. Meu Deus, nós somos um indivíduo que as três partes andam e coexistem ao mesmo tempo. E nós precisamos, meu Deus, saber dar a devida importância à alma, à nossa mente, que ficará tanto mais sujeita àquele que mais fortalecido estiver. Se nós não buscarmos o Senhor, se nós não buscarmos uma renovação da nossa mente, se nós não entendermos o que de fato o Senhor é para nós, Ele será fortalecido e Ele encontrará lugar, será inquilino da nossa alma e um inquilino que destrói o imóvel. Não fica satisfeito enquanto não o vê completamente destruído. Então, meu Deus, que nós saibamos dar a devida importância a esse quesito e que nós possamos crescer a cada dia e sermos pessoas de mente melhores, corações melhores, entregues nas tuas mãos. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos juntos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.